Os sábios do Oriente. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ninguém sabe dizer quem foram esses magos. Seus nomes e seu país de origem nos foram ocultados. Somos informados somente de que eles vieram do Oriente. Não sabemos dizer se eles eram caldeus ou árabes. Também não sabemos dizer se aprenderam a esperar o Cristo informados por pessoas das 10 tribos de Israel que foram para o cativeiro assírio ou por causa das profecias de Daniel. Todavia, pouco importa saber quem foram eles. A questão que nos interessa mais são as riquíssimas instruções que recebemos por meio do relato bíblico sobre eles. Esses versículos demonstram que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. O Senhor Jesus conta com muitos servos secretos, como aqueles sábios antigos. A história deles sobre a terra talvez seja tão pouco conhecida quanto a história de Melquisedeque, de Jetro ou de Jó. Não obstante, seus nomes estão inscritos no livro da vida, e eles serão encontrados na companhia de Jesus Cristo por ocasião de seu glorioso retorno. Faríamos bem em não esquecer isso. Não devemos olhar ao redor da terra para então dizermos precipitadamente: tudo é esterilidade. A graça divina não se limita a lugares e a famílias. O Espírito Santo pode conduzir almas aos pés de Cristo sem a ajuda de muitos meios externos. Os homens podem nascer em lugares distantes, como sucedeu àqueles sábios. No entanto, eles podem tornar-se sábios para a salvação. Nesse exato instante, existem alguns que estão na jornada para o céu e a respeito dos quais a igreja e o mundo nada sabem. Eles vicejam em lugares secretos, como os lírios que crescem entre os espinhos e desperdiçam a sua fragrância no ar do deserto. Porém, Cristo os ama, e eles amam Cristo. Esses versículos também nos ensinam que nem sempre aqueles que desfrutam os maiores privilégios religiosos são os que mais honram a Cristo. Poderíamos mesmo pensar que os escribas e os fariseus estariam entre os primeiros que se apressariam a ir até Belém assim que se espalhou o rumor do nascimento do Salvador. Porém, não foi isso que aconteceu. Alguns poucos estrangeiros vindos de alguma terra longínqua foram os primeiros, se não quisermos mencionar os pastores referidos por Lucas, a se regozijar diante do nascimento do menino Jesus. Abre aspas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Fecha aspas. João 1:11. Quão lamentável retrato da natureza humana temos aí. Com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista entre nós mesmos.
Com quanta frequência as próprias pessoas que vivem mais perto dos meios da graça divina são justamente aquelas que mais os negligenciam. Há uma profunda verdade contida naquele antigo provérbio que afirma: quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. A familiaridade com as realidades sagradas reveste-se de uma horrível tendência que leva os homens a desprezarem-nas. Existem muitas pessoas que, por razões de residência e de conveniência, deveriam ser as primeiras e as mais empenhadas na adoração ao Senhor Deus. No entanto, são sempre as últimas a fazê-lo. Por outro lado, existem aquelas que esperaríamos que fossem as últimas, mas que são sempre as primeiras. Esses versículos nos ensinam que pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras sem o acompanhamento da graça divina no coração. Observe como o rei Herodes indagou dos sacerdotes e dos anciãos dos judeus acerca de onde o Cristo deveria nascer. Note também com que prontidão eles lhe deram resposta, mostrando que estavam perfeitamente familiarizados com o teor das Sagradas Escrituras. Entretanto, eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Salvador que estava prestes a nascer. Também não quiseram acreditar nele quando começou a ministrar entre o povo. Portanto, seus corações não estavam tão despertos quanto sua inteligência. Cuidemos para nunca nos satisfazer somente com um conhecimento mental. Esse conhecimento é excelente quando usado de forma correta. Não obstante, uma pessoa pode ser possuidora de um profundo conhecimento intelectual, mas perecer para sempre. Qual é o estado de nossos corações? Essa é a questão que realmente importa. Um pouco de graça é melhor do que muitos dotes que por si sós não salvam ninguém. Mas a graça divina nos conduz à glória. A conduta dos magos, descrita nesse capítulo, serve-nos de esplêndido exemplo de diligência espiritual. Quantas inconveniências e canseiras deve ter-lhes custado a viagem, desde a sua pátria distante até a casa na qual o menino Jesus foi encontrado por eles. Quantos quilômetros cansativos devem ter percorrido. A fadiga das viagens no Antigo Oriente era muito maior do que nós, da moderna civilização, podemos compreender. Sem dúvida, o tempo que se perdia em uma viagem era muito mais dilatado do que acontece em nossos dias. Os perigos encontrados não eram poucos, nem pequenos. Nenhuma dessas coisas, contudo, fez os magos desistirem. Eles resolveram em seus corações que veriam aquele que nascera para ser o rei dos judeus. E não descansaram até encontrá-lo. Assim, demonstraram que aquele adágio popular encerra uma grande verdade. Sempre que houver boa vontade, será descoberto o caminho. Quem dera que todos os crentes professos estivessem mais dispostos a seguir o bom exemplo dos magos. Onde está a nossa abnegação? De que maneira nos temos preocupado com nossas próprias almas? Quanta diligência temos mostrado em seguir a Cristo? O que tem nos custado nossa religião? Essas são indagações seríssimas que merecem nossa mais estrita consideração. Em último lugar, embora não menos importante, a conduta dos magos serviu de notável exemplo de fé. Eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Mas isso não foi tudo. Creram nele mesmo depois de os escribas e os fariseus terem demonstrado sua incredulidade. Porém, nem mesmo isso foi tudo. Confiaram nele quando o viram como um pequeno menino nos joelhos de Maria e adoraram-no como a um rei. Esse foi o ponto culminante da sua fé. Não contemplaram qualquer milagre que pudesse convencê-los. Não ouviram qualquer ensino que tentasse persuadi-los. Não foram testemunhas de nenhum sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos. A ninguém mais viram, senão a um menino ainda pequeno, fraco e impotente, necessitado dos cuidados maternos como qualquer um de nós. A despeito disso, quando viram aquele menino, creram estar diante do divino Salvador do mundo e, prostrando-se, o adoraram. Em todas as Escrituras não encontramos fé mais robusta do que a dos magos. Sua fé merece ser considerada no mesmo nível de fé do ladrão penitente. Este viu a morte de alguém que fora crucificado como se fosse um malfeitor, mas a despeito disso dirigiu-lhe um apelo, chamando-o Senhor.
Os magos viram um menino ainda pequeno no colo de uma mulher pobre, mas não obstante o adoraram, confessando ser ele o Cristo. Verdadeiramente, bem-aventurados são aqueles que podem confiar dessa maneira. Lembremos-nos de que essa é a espécie de fé que Deus deleita-se em honrar. Podemos encontrar provas disso todos os dias. Onde quer que a Bíblia Sagrada seja lida, a conduta daqueles magos torna-se conhecida, sendo relatada em memória deles. Sigamos suas pegadas de fé. Não nos envergonhemos de confiar em Jesus e de nos confessar seus seguidores, mesmo que todas as pessoas ao nosso redor permaneçam na indiferença e na incredulidade. Não dispomos de 1000 evidências mais do que os magos dispuseram para crer que Jesus é o Cristo? Não há dúvida de que dispomos. No entanto, onde está a nossa fé?